Boa tarde a todos. Eu sou Andréia Nunes, gerente de conteúdo da Thomson Reuters. Em nome da nossa companhia, agradeço a todos pela participação em nosso webinar. Serei a mediadora desse encontro. Hoje falaremos sobre os desafios para a efetiva aplicação da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações, com a participação do Dr. Marçal Justin Filho, que é referência sobre esse tema. Dr. Marçal é doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo, árbitro, advogado e professor, além de autor de diversos livros. Antes de começarmos, informamos que já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas fiquem à vontade para enviar novos questionamentos durante o nosso webinar. Tentaremos responder o máximo possível dentro do tempo disponível. Comunico que já recebemos algumas informações sobre a expiração do cupom de desconto e estamos tomando as ações necessárias para que possam utilizá-lo. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. Marçal. Por favor, Dr. Marçal. Seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui conosco nessa webinar. Boa tarde, é uma grande satisfação participar do evento. Eu tenho trabalhado com a lei de licitações, as leis de licitações ao longo do tempo, e tem sido uma enorme satisfação tentar auxiliar as pessoas que têm dificuldades, que têm desafios, que se encontram, afinal, em uma situação de incerteza relativamente à Lei 14.133. Eu preparei alguns slides para uma apresentação inicial sumária, destinada a colocar, afinal, a problemática existente e, na sequência, a minha ideia é responder perguntas. Algumas das perguntas já foram encaminhadas e eu já as tenho em mãos. De todo modo, eu observo a todos que eu tenho um canal no YouTube e no Instagram com Marçal Justin, e eu criei um e-mail que é instamarçal@justin.com.br para tentar estabelecer uma espécie de diálogo com as pessoas relativamente a dúvidas, perguntas, de cunho teórico, não propriamente de solução de problemas práticos, mas para compartilhar as minhas orientações relativamente ao tema. Eu tentei fazer uma síntese das questões mais sérias que se referem às dificuldades da implementação da lei, e eu gostaria de começar com uma advertência relevante. É um equívoco comum afirmar que a Lei 14.133 teve a sua vigência postergada para o fim de dezembro de 2023. Essa afirmativa que retrata a ideia de que a Lei 14.133 não está em vigor é um equívoco. O que aconteceu foi a postergação do término da vigência das leis anteriores. Ou seja, a Lei 8.666, a Lei 10.520, basicamente as duas que eram utilizadas, ambas continuam em vigor e continua o sistema previsto na Lei 14.133, que atribui à autoridade administrativa uma competência discricionária para escolher se fará a licitação e a contratação de acordo com a legislação antiga ou de acordo com a Lei 14.133. Ou seja, o que existe é a permanência dessa faculdade de escolha. A Lei 14.133, então, está em vigor, pode ser aplicada e, eventualmente, deve ser aplicada, e eu tenho insistido que muitos dos seus dispositivos são de observância obrigatória. Ou seja, o que a Lei 14.133 facultou foi a escolha por parte do administrador no tocante à realização da licitação e da contratação pelo sistema anterior ou pelo novo sistema. Mas todas as normas relativas à estruturação da administração pública, eu diria, as normas atinentes a impedimentos, a segregação de funções, a função dos assessores jurídicos, todas essas normas já estão em vigor e são de observância obrigatória
e a ausência de observância a esses dispositivos configura uma infração à lei. E, portanto, essa é uma advertência fundamental, porque muitas pessoas costumam dizer: ah, a Lei 14.133 não está em vigor. Não é verdade. Este é um equívoco e é claro que é necessário nós enfrentarmos as dificuldades inerentes à aplicação dessa nova lei. Eu diria que existem duas ordens de dificuldades. Existem dificuldades intralegislativas, que são problemas relacionados à disciplina da Lei 14.133. Ou seja, eu tenho problemas de interpretação, eu tenho problemas de aplicação da lei considerando o seu texto, a sua regulamentação. E existem dificuldades extralegislativas, que são problemas de diversa natureza, que se relacionam com o ambiente geral da administração pública, com práticas até então adotadas, que não se referem propriamente à Lei 14.133. Talvez essas dificuldades extralegislativas sejam até mais relevantes, mais problemáticas de serem superadas do que as dificuldades intralegislativas. E vamos dar uma olhadinha, então, genérica, assim, um exame meio superficial, sobre as dificuldades intralegislativas. A primeira dificuldade da Lei 14.133 é a sua extensão e amplitude. Qualquer pessoa que pretenda aplicar a Lei 14.133, que pretenda atuar no setor de licitações de acordo com a Lei 14.133, tem um desafio inicial que é inafastável. Ela tem de ler a lei integralmente. Não uma vez, mas 2 ou 3 vezes. Ou seja, uma parte significativa das pessoas com quem eu tenho conversado, que atuam no setor de licitações, nunca leram a Lei 14.133. E dizem que é uma lei muito difícil. Elas dizem muito que a lei é muito difícil sem terem efetiva compreensão dos problemas ou uma avaliação genérica da lei. É claro que ler a lei é um requisito indispensável para a sua aplicação, é um requisito necessário, mas não é suficiente. É evidente que uma dificuldade na aplicação da Lei 14.133 é a pré-compreensão do sujeito relativamente à legislação anterior. Ou seja, uma parte significativa dos operadores que atuam no setor de licitação e de contrato administrativo, uma parte significativa dessas pessoas estão acostumados a operar com a Lei 8.666, com a Lei 10.520, e toda a compreensão anterior condiciona o modo como a lei nova é vista e, eventualmente, acarreta algumas dificuldades, inclusive diante da utilização de vocábulos com conteúdo jurídico distinto por parte da Lei 14.133. Por exemplo, a expressão concorrência. Aquilo que a Lei 8.666 chama de concorrência não é a mesma coisa que a Lei 14.133 chama de concorrência. Ou seja, se a pessoa se aproximar da Lei 14.133, partindo do pressuposto de que a existência de uma palavra comum na Lei 14.133 e na Lei 8.666, a mesma palavra existe, e se ela se aproximar diante dessa situação, pensando na Lei 8.666, haverá um problema. Porque aquilo que a Lei 14.133 significa não é a mesma coisa que a Lei 8.666 significava. Por outro lado, a Lei 14.133 criou uma pluralidade de novas questões jurídicas. Algumas delas já tinham sido esboçadas na lei anterior, ou mesmo pela própria vigência pela própria influência da jurisprudência do TCU. Um dado marcante na Lei 14.133 é a ampliação dos deveres de planejamento. O planejamento anterior a uma licitação passou a ser uma atividade extremamente relevante, extremamente detalhada, extremamente minuciosa, seja no tocante à disciplina da lei, seja no tocante à sua regulamentação no âmbito da União. A lei prevê, inclusive, a obrigatoriedade de uma estimativa quanto aos riscos, por exemplo,
Não os riscos do contrato, mas os riscos da licitação. O agente que participa do planejamento tem de estimar quais são os problemas que podem acontecer relativamente a essa licitação. Por exemplo, pode haver pedido de esclarecimentos. Eu tenho, como agente que conduz essa licitação, de estar preparado para responder aos pedidos de esclarecimento, às impugnações. E se acontecer da licitação ficar deserta? Todas essas circunstâncias devem ser objeto de uma preparação e de uma estimativa anterior. Exige-se, e essa talvez seja uma das inovações mais marcantes da lei, um plano anual de contratações em que cada órgão integrante da administração pública, direta, autárquica e fundacional, está obrigado a formular uma estimativa quanto às suas necessidades, quanto ao modo de solucionamento dessas necessidades, quanto às quantidades que serão contratadas, de tal modo que, ao final do exercício e antes do início do exercício subsequente, haja uma previsão das licitações e das contratações que serão realizadas. Obviamente, isso será confirmado ou não será confirmado durante o exercício, de acordo com as necessidades da administração. Há uma exigência muito rigorosa de separação, de segregação de atribuições, de funções, de modo a evitar que o agente investido numa atribuição desempenhe atribuições qualitativamente distintas. A ideia é que haja uma diferenciação entre os diferentes agentes no tocante ao desempenho das suas atribuições. A questão da gestão por competências, que é consagrada na Lei 14.133, que envolve a identificação dos requisitos e das características de cada função e a escolha de agentes dotados de atributos adequados a essa atuação. A gestão por competências, nesse caso, competência é utilizada um vocábulo utilizado no sentido vulgar, e não no sentido jurídico propriamente dito. Uma outra questão característica da lei é a alocação flexível de riscos, diferentemente do que acontecia na Lei 8.666, cujo artigo 65.2d, acho que todo mundo que trabalha com a Lei de 8.666 conhece o artigo 65.2d, que disciplina, diferencia os riscos ordinários dos riscos extraordinários. A Lei 14.133 permite uma alocação flexível de riscos de acordo com o planejamento, de acordo com as circunstâncias. Além disso, há uma modelagem, a Lei 14.133 admite uma modelagem variável do procedimento licitatório. Ou seja, nessa fase inicial de planejamento, a administração pública pode conceber um procedimento licitatório que se enquadra dentro de modelos genéricos, mas que não está previamente determinado de modo rigoroso, inflexível e engessado. Há uma disciplina sobre modos de disputa, que é uma solução que veio da lei que tratou das contratações para os grandes eventos de Copa do Mundo, Olimpíadas. Essa disciplina sobre os modos de disputa aberto, fechado, combinado, pode e deve ser utilizado no âmbito da Lei 14.133. Há inovações quanto a contratos de execução contínua. Prazo de vigência, objeto, por exemplo, se admite que o contrato de execução contínua possa ser prorrogado até 10 anos. O objeto pode compreender não apenas serviços contínuos, mas fornecimentos contínuos. Aliás, pode compreender, inclusive, contratos que envolvam fornecimento e serviços, o que representa uma inovação significativa. Por outro lado, a eliminação de práticas anteriores, a lei passa a reprovar certas soluções que eram até então adotadas, tais como a omissão na resposta a pleito de particulares. É vedado que a administração se omita. O administrador tem o dever de responder a todos os pleitos dos particulares. É obrigatória a previsão de reajustes anuais, ainda que o contrato haja previsão de um contrato com prazo inferior a 12 meses.
é vedado deixar de aplicar automaticamente os reajustes anuais. Por exemplo, isso são alguns dos exemplos que podem ser apontados como dificuldades. E há uma ausência de conhecimento quanto às soluções novas que foram trazidas pela lei. Por exemplo, a padronização. A lei pretende uma solução muito interessante de padronização no tocante a editais, a instrumentos de contrato, a práticas adotadas, termo de referência, a práticas que são reiteradamente produzidas pela administração pública. A ideia é a padronização desses instrumentos de tal modo que seja aprovado em termos genéricos e de modo antecipado, um modelo a ser adotado pela administração pública de acordo com as variáveis, com possibilidade, obviamente, de escolhas distintas. O Portal Nacional de Contratações Públicas tem, que é uma inovação significativa, tem a previsão de conter informações relativas a todas as licitações e contratações da administração pública, inclusive permitindo a identificação de preços, de objetos, de fornecedores que possam ser úteis no âmbito da administração pública. E os procedimentos auxiliares de contratações, de licitações, são também soluções bastante significativas, especialmente por inovações trazidas, por exemplo, no tocante à chamada qualificação objetiva, em que a administração de antemão testa o objeto de que necessitará, convoca os potenciais fornecedores para que submetam os produtos e os serviços de que são titulares para um exame prévio, com aprovação ou reprovação desses objetos e com efeitos vinculantes para licitações futuras. É verdade que há um risco de uma ausência de compatibilidade entre a modelagem legal e as características locais de cunho diferenciado, como, por exemplo, pequenos municípios, estados que têm maiores dificuldades no tocante a sua organização, ou mesmo entes autárquicos e fundações com menores circunstâncias, com circunstâncias mais limitadas. Esse é um tema que tem sido recorrente e que deve ser enfrentado. Tratarei dele adiante. As dificuldades extralegislativas envolvem, em primeiro lugar, a ausência de comprometimento das autoridades de mais elevada hierarquia quanto à aplicação da Lei 14.133. Ou seja, há uma falta de vontade política em aplicar a Lei 14.133, o que é compreensível, mas que envolve um potencial risco de infração a deveres funcionais. E por quê? Porque a Lei 14.133 estabelece uma pluralidade de práticas que devem ser implementadas no âmbito da entidade, práticas essas cuja implementação depende da decisão da autoridade de mais elevada hierarquia. Ou seja, a autoridade de mais elevada hierarquia tem a competência não apenas para adotar e exigir a adoção da Lei 14.133, mas também tem o dever de adotar certas soluções que estão previstas na lei e cuja ausência de implementação configura infração funcional. Ou seja, a ausência de implementação da Lei 14.133 implica potencial infração a deveres funcionais da autoridade de mais elevada hierarquia. E isto pode conduzir à sua responsabilização em diferentes segmentos. Logo, não existe uma autonomia da autoridade de mais elevada hierarquia para ignorar a existência da Lei 14.133. É claro que outro problema é a ausência de recursos materiais, outro problema é a ausência de recursos humanos para a aplicação da lei. Essas são circunstâncias, no entanto, que não justificam a ausência, pura e simples, de implementação da Lei 14.133. A Lei 14.133 será observada no âmbito de municípios, de pequenas entidades, nos limites dos seus recursos materiais e dos seus recursos humanos. Não é possível que simplesmente se pretenda deixar de aplicar a lei sob o argumento de que não existem recursos materiais ou recursos humanos. É claro que um problema sério é a ausência de informações. É indispensável que as
diferentes administrações públicas movam-se no sentido de captar todas as informações pertinentes à Lei 14.133. Isto é indispensável para evitar a ausência de introdução de medidas de natureza ampla que se relacionam com a instituição de um novo modelo de gestão administrativa. Eu tenho insistido que a Lei 14.133 é uma manifestação de reforma administrativa muito significativa, porque ela versa não apenas sobre licitação e contratação administrativa. As exigências da lei acarretam uma modernização do modelo de gestão da administração pública. E isto, efetivamente, é um desafio para a estrutura burocrática brasileira, porque práticas anteriores, usuais, elas devem ser superadas e afastadas. É claro que um outro problema central é a ausência de preparo e treinamento de agentes públicos. E essa é uma questão recorrente na tradição brasileira. Tradicionalmente, no Brasil, há uma dificuldade para preparo e treinamento dos agentes públicos que muitas vezes são demandados a adotar, a aplicar certos diplomas, certas práticas para as quais não estão preparados e que envolvem a necessidade de treinamento. Isto é um problema extremamente sério que tem de ser enfrentado por todas as administrações, já deveria estar sendo enfrentado nos diferentes âmbitos da administração pública. Ou seja, essa tendência à reiteração dos padrões usuais, que é inerente a todo ser humano, todos nós temos a tendência a praticar no futuro aquilo que foi usual no passado. Então, a gente está acostumado a trabalhar com a Lei 8.666, com a Lei 10.520, com os modelos de contratação anteriores. E a nossa tendência é, concomitantemente, criticar as falhas e insuficiências dessas leis anteriores. Por exemplo, a Lei 8.666 é uma lei formalística. A Lei 8.666 engessa a administração pública. E outras críticas usuais, e, ao mesmo tempo, se recusar a abandonar um modelo que nós mesmos sabemos, no fundo, que não funciona. Esse é um desafio que todos nós temos no nosso dia a dia. E a tentativa de aproveitamento de modelos anteriores, ou seja, essa espécie de compulsão de ficar aproveitando o modelo de edital que algum dia nós utilizamos e que eventualmente não foi padronizado e que eventualmente não é a solução mais adequada. As conclusões que nós podemos ter. A primeira é de que a Lei 14.133 tem o potencial de inovar e de aperfeiçoar a atividade administrativa estatal, propiciando contratações mais rápidas, contratações mais eficientes, mediante a alteração dos padrões tradicionais que eram vigentes sob a égide da lei, que são vigentes sob a égide da Lei 8.666 e da Lei 10.520. A postergação do enfrentamento da dificuldade de implantação da Lei 14.133 não é uma solução. Ou seja, não adianta você dizer, eu vou fazer de conta que a Lei 14.133 não existe. Quando chegar em dezembro de 2023, a gente vê o que vai fazer. E daí a gente vai fazer um movimento nacional dizendo que não houve tempo suficiente para nós nos prepararmos para a nova lei. Ora, a nova lei foi aprovada em abril, foi sancionada em abril de 2021. Não existe mais viabilidade do argumento de que não há tempo para a preparação para a lei, para a aplicação da Lei 14.133. Quanto antes forem adotadas as providências para a implantação da Lei 14.133, tanto melhor. Ou seja, nós estamos diante de nós com um dilema que é um dilema comum de todo ser humano. Existem certos desafios. Fechar os olhos para ele, virar as costas
adotar a prática do avestruz. Esse tipo de solução não elimina a existência do problema, nem afasta a responsabilidade que nós temos com a implantação de uma lei, de superação de um problema, com afinal, com a composição da nossa vida com os desafios da realidade. De todo modo, e até para tentar colaborar com as pessoas, como eu disse, eu criei esse e-mail. As pessoas perguntavam, criar um e-mail? Coisa passada. É que é mais fácil você organizar e responder perguntas mediante e-mail, porque é uma solução mais lenta, digamos assim. Esse e-mail que é instamarcal@justem.com.br, destinado a receber dúvidas abstratas, teóricas, ou seja, não adianta mandar uma pergunta. Eu tenho aqui um contrato, ou eu tenho uma licitação e aconteceu isso, tal, o que eu faço? Não é uma... esse tipo de pergunta você pode mandar para a assessoria jurídica do órgão e não propriamente para mim. Portanto, eu fiz essa exposição e estou à disposição para começar a responder perguntas relacionadas com dúvidas que as pessoas têm. Excelente, doutor Marçal, muito bom, né? É muito gostoso aprender com o doutor Marçal, a fala simples, fácil, acessível, direta, como sempre, e assim se faz uma referência nacional, né? Suas palavras aqui, eu notei tudo, doutor Marçal, porque serve muito também para a gente aqui de elementos de estudo, para a nossa continuidade da nossa edição, né? Que o pessoal estava aqui ansioso pelo cupom de desconto do Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas. Saiba que está todo esse conteúdo está bem atualizado lá na nossa obra. Doutor Marçal, acho que podemos, então, priorizar as perguntas que tinham sido enviadas previamente, né, dos inscritos, e nós temos algumas perguntas interessantes que estão surgindo aqui também no decorrer do nosso webinar. Então, se o senhor quiser, eu posso compartilhar com o senhor também posteriormente essas perguntas que são bem oportunas dos nossos participantes. Perfeito. Eu vou começar, então, lendo as perguntas e respondendo as perguntas que foram encaminhadas anteriormente. Na cidade de pequeno porte, onde grande parte tem parentesco, como fica as situações de impedimento? Basicamente, a gente tende a adotar a seguinte interpretação. Aquilo que é impossível não pode ser exigido de qualquer sujeito, seja agente público, seja privado. Se você tem uma situação em que há impedimento no tocante à questão de funções ao interno da administração pública, essa situação deve ser devidamente justificada e explicado por que motivo não será aplicada a lei. Agora, aqueles impedimentos que se relacionam à impossibilidade de o sujeito participar da licitação, quanto a esses, nada a fazer. Já era assim na Lei 8666. Quando se diz lá, o licitante é proibido participar da licitação, o sujeito que é casado com a prefeita, é claro que você não vai dizer, não, mas só tem ele como fornecedor. Em princípio, não pode. Você só vai poder fazer isso, eventualmente, num caso de inexigibilidade de licitação. Você nem faz licitação, porque tem inviabilidade de competição, mas, em princípio, você vai ter de abrir uma licitação e proibir a pessoa de participar. A questão do nepotismo, a questão de vínculos entre setor privado e setor público são insuperáveis. Ah, mas é uma cidade pequena, faz uma licitação, e se tenta, por todos os modos, obter a participação de pessoas de fora da cidade. Agora, se dentro da estrutura da administração você tiver pessoas que têm vínculos entre si, de parentesco, e são as únicas em condição de atuar no planejamento, na execução da licitação, isso tem que ser justificado e deve, em princípio, ser objeto de medidas de médio e longo prazo destinadas a superar isto. Por quê? Não é ilícito a existência, não é ilícita a existência de vínculos entre as pessoas, mas a existência desses vínculos tende a reduzir a eficiência da atividade administrativa, porque é óbvio que a existência do vínculo impede o exercício mais imparcial, mais objetivo, mais eficiente da atividade administrativa.
Existe alguma implicação para obras que comecem pela vigência da Lei 8666/93 e continuem pela nova lei? A resposta é: não é possível isto. A Lei 14.133 estabelece que o regime adotado por ocasião da licitação e da contratação é imutável. Portanto, se houver uma contratação de obra pela Lei 8666, por exemplo, neste mês, até dezembro, ou mesmo depois de dezembro, em virtude de um edital de licitação que foi publicado antes do término da vigência da Lei 8666, a contratação será regida exclusivamente pela Lei 8666. Mesmo que a Lei 8666 tenha perdido a sua vigência, a contratação continuará a ser regida por ela e não será regida pela Lei 14.133. A lei se preocupou em evitar esse tipo de problemas que são apontados na pergunta. Resumidamente, quais as mudanças da lei? Essa pergunta é interessante, né? Resumidamente, quais as mudanças da lei? Eu vou começar mostrando o livro. Para quem não conhece, esse é o livro que está sendo lançado. Resumidamente, quais são as inovações que estão aqui? Então, eu vou resumir. São 1.800 páginas. Eu vou resumir em apenas 180, 10%. Resumidamente, as inovações da lei são muitas. É muito complicado você dizer quais são as inovações da lei. A sistemática toda foi alterada. As inovações básicas se relacionam com o dever de planejamento, com a existência de normas específicas para compras, para serviços e para obras, com a sistemática flexível de alocação de riscos, com a ausência de previsão exaustiva e detalhada do conteúdo do edital, e assim por diante. Ou seja, a grande síntese desta lei, eu diria, a Lei 8666 é uma lei do papel. A Lei 14.133 é uma lei do mundo da tecnologia da informação. Ela é toda orientada pela concepção de soluções digitais, licitação a ser feita por internet, acompanhamento por internet, formalização via digital, tudo é uma dinâmica nova e isso se reflete sobre todos os pequenos detalhes da lei. Portanto, para você compreender a Lei 14.133, é necessário uma visão ampla e não tem como eu estabelecer uma síntese satisfatória em alguns minutos para dizer quais são as inovações. Eu suponho que aquilo que eu já falei, inclusive, já seja relevante. Uma outra questão é quanto à vigência. Eu reitero aquilo que eu disse no início. A Lei 14.133 está em vigor desde o dia 1º de abril de 2021. Ela poderia ter sido aplicada. Havia alguns impedimentos. Esses impedimentos se relacionavam à ausência de regulamentação de inúmeros dispositivos. Esses dispositivos foram regulamentados, a maior parte deles foi regulamentado no âmbito da União. A União editou alguns decretos e muitas instruções normativas sobre os principais temas relacionados ao diploma, de tal modo que é plenamente possível a aplicação da Lei 14.133 no dia de amanhã. Se a pessoa quiser, ser o agente público, se a entidade administrativa quiser, ela tem a possibilidade de aplicar a Lei 14.133 hoje, amanhã, sem nenhuma dificuldade. Eu antecipo uma questão de regulamentação. Alguém pode perguntar, mas essas normas regulamentares são editadas apenas no âmbito da União. É verdade. Elas foram editadas para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União. É necessário que cada ente federativo regulamente? Em princípio, sim. Cada ente federativo tem a autonomia para editar normas regulamentares relativamente a esses temas. No entanto, se o ente não o fizer, a minha interpretação é que incidem as normas regulamentares federais.
sem que isso configure uma violação à federação. E por quê? Porque não há autonomia para municípios e estados negarem a vigência da Lei 14.133 de modo direto. Eles não podem dizer, a Lei 14.133 não está em vigor. Ela está em vigor. E ela é vinculante. Não podem negar a vigência de modo direto e não o podem fazer de modo indireto, o que seria obtido mediante a omissão em regulamentar a lei. Ou seja, o município, o Estado pode dizer assim, eu não regulamentei, então por isso não é aplicável. E por isso eu vou continuar aplicando a Lei 8.666. Não tem essa alternativa. Se porventura o município ou o Estado, se quiserem, eles podem ter o poder jurídico para regulamentar. Se eles não regulamentam, presume-se que eles estão admitindo, aceitando a regulamentação federal. E, portanto, vai ser aplicada a regulamentação federal. Essa interpretação que eu tenho adotado. E anote-se que, se porventura a verba tiver origem federal, se houver um repasse de verba, é obrigatório aplicar a regulamentação federal. Isso consta de todos os regulamentos federais. Na opinião do conveniencista, quais as ênfases e pilares da Lei 14.133? Eu repito rapidamente. A ênfase e o pilar é na dinamização da utilização dos meios de tecnologia mais moderna. Por exemplo, a previsão de acompanhamento de obras em tempo real, mediante a implantação de programas que permitem a visualização da evolução das obras. Ou seja, só para você ter uma ideia, você vai ter a filmagem em tempo real da obra, de tal modo que qualquer pessoa e qualquer autoridade possa ver o que está acontecendo. Todos os projetos devem ser de engenharia, por exemplo, devem seguir modelos de tecnologia que permitam a sua atualização em tempo real, de acordo com aquilo que é as-built, ou seja, aquilo que está sendo efetivamente executado. E há um dever de planejamento intenso, um dever de motivação e uma autonomia que é reconhecida da administração para conceber soluções de procedimento licitatório, de modelagem contratual, em uma intensidade muito mais ampla do que era previsto nas leis anteriores. No inciso 8º do artigo 75, sobre a parte final, vedação de contratação de empresa já contratada, se aplica às empresas de obras ou todas as empresas. Esse é um dispositivo específico que trata da contratação emergencial e que reitera basicamente a solução que já era da Lei 8.666, de dispensa de licitação em situações emergenciais. E se prevê a hipótese de contratação por prazo de até 1 ano, ao invés de 180 dias, como era, prorrogáveis por outro tanto, como era na Lei 8.666. Mas se diz, se por acaso houver uma prorrogação em caso extraordinário, não é possível contratar a empresa que já se estava prestando serviço. Se trata de uma regra específica que se aplica genericamente em todos os casos, seja em contratações de obras ou não, de modo a evitar que haja a eternização da situação emergencial com a contratação de um mesmo sujeito para ficar anos e anos prestando serviço. É claro que quando se trata de obras, há outras questões que podem surgir relacionadas à responsabilidade profissional, mas o que se espera é que nunca isso venha a acontecer, essa eternização. A apresentação da documentação será juntamente com o cadastro da proposta no compras.gov ou será pedida posteriormente para o licitante, suponho, para o primeiro classificado? Depende. De modo genérico, existem documentos que são necessários ao cadastro no compras.gov. Então, você vai ter alguns documentos que são indispensáveis, mas a regra é de que a documentação de habilitação será exigida somente do primeiro colocado depois de encerrada a fase competitiva. E, portanto, eu suponho que, em alguns casos, há a necessidade de apresentação de certos documentos indispensáveis para o cadastramento no sistema. No entanto, nem todos esses documentos serão exigidos, os documentos de habilitação não serão todos eles exigidos nessa primeira fase, a não ser que haja uma hipótese de pré-qualificação subjetiva em que o sujeito somente poderá participar se ele tiver sido pré-qualificado.
Fora daí, portanto, ele apresenta alguns documentos que se destinam ao seu cadastro e os outros serão apresentados relacionados à sua habilitação, especialmente técnica, serão apresentados de acordo com as circunstâncias ao final da etapa competitiva. Atuação do agente de contratação na contratação direta. Em princípio, a lei não trata do assunto, a ideia é a de que a administração vai encontrar uma solução para a contratação direta que seja compatível com as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. Por exemplo, você não vai ter licitação por ser inviável a competição num caso de contratação de advogado que se enquadre na hipótese de inviabilidade de competição, a seleção dos envolvidos, tudo isso vai se fazer por setores da administração que têm um domínio da questão jurídica, etc. A ideia, portanto, é que, como regra, o agente de contratação ele não atua na hipótese de contratação direta. É vedado? Não, não é vedado. É perfeitamente possível que cada entidade adote uma certa solução e, especialmente nos casos, por exemplo, de contratação por pequeno valor, em que há já uma sistemática, em que há quase uma espécie de pregão, em que há uma disputa, pelo menos no âmbito federal, que é feita entre interessados que formulam propostas, etc., é perfeitamente possível que o agente de contratação seja encarregado de dar sequência a essas formalidades. Considerando a eleição do novo governo, o qual difere bastante em relação ao anterior, ao risco de revisão da norma atual, eu diria que o risco de revisão da Lei 14.133 é inerente a ela, independentemente do governo que esteja governando o Brasil. A Lei 14.133 ela foi resultado de vários projetos que tramitaram no Congresso durante muito tempo e não é possível dizer que a Lei 14.133 foi um reflexo do governo anterior e, portanto, não vejo que as soluções da lei tenham alguma conotação político-ideológica ou político-econômica e, portanto, a possibilidade de alteração dessa lei é a mesma possibilidade que existiria se o governante anterior tivesse sido reeleito ou se o atual governante tivesse sido o governante anterior. Atuação do agente de contratação... sim, isso já vi. Necessidade do município de regulamentar a nova lei de licitações. Reitero o que eu observo, é obrigatório, ele tem o poder dever de regulamentar. Se não o fizer, pelos motivos que eu já expus, serão aplicadas as normas da regulamentação da União. A nova lei de licitações não revogou a lei das estatais. Será necessário adaptar os regulamentos internos das estatais? Não. A nova lei de licitações, tal como a antiga, não se aplica às estatais. A Lei 13.303 disciplina as licitações e as contratações das sociedades estatais e a Lei 14.133 expressamente estabelece que ela não se aplica ao âmbito de sociedades estatais. Eu, no entanto, cheguei até a defender uma tese de que algumas das normas da Lei 14.133 se aplicam ao âmbito das estatais. Uma regra que me parece clara, quer dizer, para mim, muitas pessoas disseram que é uma ousadia essa afirmativa. Uma regra que parece clara é a do artigo 147, que é uma das grandes inovações da lei, que prevê a possibilidade da preservação de contratos decorrentes de licitações nulas. Licitações que padeçam de defeito insanável, o contrato pode ser preservado em vista de razões das consequências da sua invalidação. O artigo 157 é um artigo extremamente relevante e na Lei 14.133 eu tenho defendido que ele se aplica, inclusive, às sociedades estatais. Mas, de modo genérico, não tem nada a ver com as regras de regulamento, etc., das estatais. Quais alterações do suprimento de fundos com a nova lei? Basicamente, a nova lei supõe que a questão do suprimento de fundos tem a ver com as contratações verbais de pequeno valor, em que se admite o pagamento sem necessidade de um procedimento formal e sem um instrumento contratual.
Basicamente, o que houve foi uma alteração tocante a valor. A situação da Lei 8666, a lei previa que o valor limite seria 5% do valor de dispensa para serviços e compras, e a nova lei estabeleceu um valor que era de R$10.000 e que, em virtude da atualização monetária, passou a ser de R$11.000. Basicamente, essa é a alteração, e as formalidades no tocante a suprimento de fundos não estão na lei 14.133, mas a legislação específica de cada órgão e nas leis de cunho financeiro. Quais as principais dificuldades para a implementação de um sistema de garantias econômicas das licitações? De modo genérico, são os mesmos relacionados à Lei 8666. Muitas pessoas chegaram a defender, num certo momento, que houvesse a admissão de seguro, a exigência de seguro-garantia no valor de 100% do montante do contrato. Essa solução é uma solução praticamente inviável. Não existe nenhuma seguradora no Brasil que se disponha a isso e ou que tenha condições econômico-financeiras disso. Quando se cogitou dessa solução muito antes da Lei 14.133, as seguradoras foram ao Congresso para dizer, olha, não tem como implementar essa solução. Não é como nos Estados Unidos, que você tem o performance bond, que abrange o valor integral do contrato. Daí porque apenas um valor, uma porcentagem do valor do contrato é coberto pela garantia. Há dificuldades no tocante à formalização disso, porque existem dezenas de modalidades de seguro-garantia diferentes, e porque o seguro-garantia tem um custo que é embutido na proposta formulada pelo sujeito. Portanto, se você exigir um seguro-garantia de grande amplitude e de grande onerosidade, isso se retrata no custo do seguro, e o particular agrega esse custo e a administração paga para ele. Portanto, quanto maior o seguro, maior o preço que a administração paga. A grande questão é essa, ou seja, não adianta você pretender fazer um seguro garantia com essa dimensão. Eu falo de seguro garantia porque eu suponho que seja efetivamente a única alternativa de garantia econômica no âmbito de contratação administrativa. Você não vai imaginar o depósito do valor da garantia em dinheiro. Ninguém vai fazer isso, nem em outras soluções. A solução praticada genericamente pelo mercado é seguro-garantia. Como fica a exigência legal sobre a implantação de programas de conformidade? Será exigido para pequena e média empresa? Em princípio, não. Há uma previsão de que os contratos de grande vulto, que são aqueles de valor superior a R$200 milhões, quanto a esses contratos, se a empresa contratada não tiver um programa de integridade, ela terá o prazo de 6 meses para implantá-lo, eventualmente 12 meses, em alguns casos, para a sua implantação. Essa solução é específica para as contratações de grande porte. No entanto, se admite em várias hipóteses que haja a previsão, a faculdade de implantação de programas de integridade. Por exemplo, está previsto que um dos critérios de desempate entre propostas é a existência de um programa de integridade no âmbito da empresa. Então, se a empresa for uma pequena empresa, uma média empresa, ela tiver um programa de integridade, se houver empate, um dos critérios de desempate é essa circunstância. E, eventualmente, a exigência de programa de integridade pode ser uma implicação do sancionamento por infrações praticadas pelo contratado ou mesmo pelo licitante, e que, no âmbito do seu sancionamento, se impõe a exigência de um programa de integridade. Fora daí, as empresas implantarão ou não esse programa de integridade de acordo com a sua conveniência. É claro que se vislumbra a médio prazo que o ideal seria a generalização desses programas de integridade. Segregação de função em órgão de pequeno porte. Se aplica mesmo o raciocínio que eu já observei. Se você tiver um órgão de pequeno porte, que tem um pequeno número de servidores, de agentes públicos, eventualmente a segregação de funções será impossível. E isso deve ser justificado cabalmente por parte da administração,
deve ser justificado em termos objetivos, dizendo, olha, eu tenho tais servidores para fazer as diferentes atividades, eu não tenho outros servidores. Não é simplesmente dizer, em tese, assim, o órgão tem poucos servidores, por isso não se faz segregação de funções. Tem que comprovar objetivamente que é impossível fazer a segregação de funções. Mas ainda quando assim se passe, é indispensável que a administração justifique objetivamente cada decisão tomada para evitar a falha decorrente da ausência de segregação de funções, que é a prática de atos indevidos. É esse o motivo que leva à segregação de funções, é a tentativa de evitar que a administração pública incorra em defeitos decorrentes da acumulação de funções. Como funciona na prática a modalidade de diálogos competitivos? Eu confesso que eu não sei como funciona na prática e não sei nem se vai algum dia ser adotado o diálogo competitivo. A característica do diálogo competitivo é a incapacidade, a ausência de domínio de conhecimento da administração para conceber uma solução específica de execução de uma prestação. Então, ela adota um procedimento licitatório dividido em duas fases. Na primeira fase, há uma discussão com os diferentes possíveis interessados quanto ao modelo de execução da prestação. Depois de identificado o modelo, faz-se a licitação, que daí basicamente é idêntica a uma licitação comum. Quais mudanças de redação dariam mais clareza à lei? Olha, eu não cheguei ainda nesse ponto de interpretação. Eu acho que as dificuldades no tocante à redação, elas normalmente são superadas pela aplicação da lei, até um certo ponto. E a gente não teve a aplicação da lei para ter ainda a identificação dessas modificações. Dispensa e inexigibilidade. Basicamente, dispensa e inexigibilidade segue o mesmo modelo, apenas algumas hipóteses de dispensa foram configuradas como inexigibilidade, que na verdade eram inexigibilidade, e houve o acréscimo, digamos assim, da questão do credenciamento no âmbito da inexigibilidade, mas seria muito longo tratar disso detalhadamente. Licitações em TI. As licitações em TI, elas continuam sujeitas à regulamentação, especialmente no âmbito federal. Ou seja, o critério de julgamento de propostas, de remuneração, tudo isso não está na Lei 14.133, está em regulamentos que traduzem as especificidades da atividade de TI. E, portanto, rigorosamente, o que se tem feito é reiterar a regulamentação que havia anteriormente. Como ficam os pequenos municípios considerando o princípio de segregação de funções e a ausência de sistemas digitais? Em primeiro lugar, a ausência de sistema digital, com todo respeito, é injustificável. É injustificável um município dizer que não tem condição de ter um sistema digital. Perdoe. É bem absurdo. Todo mundo tem computador em casa. Como que você vai conseguir imaginar um município sem computador? Sem acesso à internet? Tá bom, existe. Só que isto é tão excepcional, eu posso imaginar, olha, Marçal, você é um ignorante, você não conhece a Amazônia, você não conhece o estado do Amazonas, ou o estado do Amapá. Tá bom. Agora, quando eu tiver um problema num pequeno município do estado do Amazonas, do Amapá, a gente conversa. O que não é possível é um estado como Minas Gerais, como Paraná, como Espírito Santo, como Goiás, Tocantins, dizer que não vai aplicar porque o município não tem sistema digital. É impossível isso. E, mais ainda, é uma ineficiência de tamanha ordem que conduz à frustração não apenas de licitação e contrato coletivo, conduz à frustração de toda a atividade administrativa pública. É indispensável que se adotem soluções digitais. Eu estou falando isso, mas eu, aqui em Brasília, há alguns anos, tive uma enorme dificuldade em aprovar um projeto de construção de uma casa, porque em Brasília o sistema não era digital. Você apresentava aquelas folhas enormes, plantas enormes, para uma pessoa examinar, e não era feito via programa específico. Ou seja, isto, com todo respeito, é imprevisão
é falta de adoção de medidas plenamente possíveis. Porque é claro que o Distrito Federal tem recursos financeiros para isso. No tocante à segregação de funções, eu já respondi. Com a vigência da Lei 14.133, a Lei 8666 deixar de ser aplicada, sendo revogada totalmente, uma vez extinta a vigência da Lei 8666, ela será revogada. Ou seja, isto está previsto para o final do ano de 2023. Como tratar as dispensas de licitação quando decretada situação de emergência e estado de calamidade? Basicamente, a situação é muito semelhante à da Lei 8666, o artigo 75, que trata do assunto na Lei 14.133, estabelece regras bastante similares, apenas com prazos distintos. Regras de transição para a aplicabilidade da lei e aplicabilidade do saneamento dos documentos de habilitação durante a sessão. Uma das inovações da lei é a previsão da possibilidade de saneamento de defeitos de documentos. Basicamente, no entanto, essa solução, que é formalmente adaptada, ela apenas incorpora a jurisprudência que era já doutrina que já eram vigentes antes da Lei 8666. Se diz, olha, a gente vai admitir o saneamento de defeitos de modo que quando esses defeitos não afetarem de modo significativo a documentação apresentada ou o conteúdo da própria proposta. E essa é aí uma questão que continua a ser objeto de debate. Basicamente, não há um regime de transição, digamos assim, porque ou se aplica a Lei 8666 ou a 14.133. A natureza jurídica do parecer e o papel da advocacia pública. A advocacia pública passa a ter um papel muito mais significativo na Lei 14.133, porque o artigo 53 prevê que a generalidade dos atos de licitação e de contratação deve ser objeto de parecer prévio da assessoria jurídica. A assessoria jurídica passa a integrar as linhas de defesa dos interesses públicos, dos termos dos artigos 169 e 170 da Lei 14.133, com, inclusive, a possibilidade de responsabilização do parecerista em caso de falha. Abordar o artigo 132, contemplando a situação em que o aditivo não é celebrado no prazo ali limitado. O artigo 132 prevê que todas as alterações deverão ser previamente antecedidas de aditivo, excetuadas hipóteses anômalas, por exemplo, quando for indispensável a execução imediata de uma obra ou serviço sob pena de um dano, e então não dá tempo de fazer o aditivo, que deve ser feito imediatamente de modo subsequente. Se não for feito, o que acontece? Se não for feito, o agente está praticando um ato ilícito e está sujeito a ser punido, tal como se pode imaginar em qualquer hipótese de contratação sem instrumento prévio formal. Eram essas perguntas que tinha. A gente tem um tempinho ainda para... Excelente, doutor Marçal. Doutor Marçal, como a gente tem um dos pilares, né, a questão do planejamento, está muito ligado com a governança que a própria lei traz para a administração pública, nós temos uma pergunta aqui do nosso participante, do Matheus de Souza Figueiredo, que é bem interessante, que ele pede até para o senhor explicar um pouquinho sobre a posição do agente de contratação, se ele poderia ser caracterizado, visto como um PMO. Visto como? Como um gerente, como um PMO, como um Project Management Office. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que, eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa alternativa. Eu suponho que a configuração do agente de contratação sujeito a um regime de direito público específico, ela pode variar em função do tipo de licitação de contrato existente. No entanto, ele não tem por função, como regra, o acompanhamento da execução do contrato. O princípio da segregação de funções implica, inclusive, uma vedação a que o agente de contratação seja fiscal do contrato. Isso é
explícito na jurisprudência do TCU anterior e é explícito dentro da lei, é explícito dentro da Instrução Normativa Federal que trata do assunto, o decreto, aliás. Nesse caso, é um decreto que trata da regulamentação do artigo 8º. E, portanto, ele não tem como interferir sobre a execução, mas ele apenas deve ser um agente que desempenha do modo máximo possível a função de dar sequência ao planejamento, etc. Portanto, não me parece que ele possa chegar à condição de um operador dessa ordem, que tem em vista uma concepção mais privada do que pública. Excelente. Muito obrigada, doutor Marçal, por ter respondido tão gentilmente todos os questionamentos que nós tínhamos recebido e dentro do nosso tempo aqui, do nosso colega Matheus. Agradeço as explanações, que com certeza aqui a explanação sanou boa parte das nossas dúvidas a respeito da lei que já está valendo, né, doutor Marçal, e seguimos aqui a aplicação. Agradeço a todos e todas as participantes dessa nosso webinar, e também informo que esta webinar vai ficar gravada, né? Então, logo mais estará disponível no site da Thomson Reuters. Uma ótima tarde a todos e excelente estadia em Brasília, doutor Marçal. Um grande abraço. Um prazer mais uma vez estar com o senhor. Foi uma satisfação. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, gente.